Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aí a nossa aula de hoje, que vai ser um pouco diferente. Nós temos hoje aula de História, Geografia e vamos incluir arte. Como se vocês já olharam lá no cronograma, vocês observaram por quê e já eu explico. Mas primeiro vamos trabalhar aqui na página 16 e 17 de História. Fazendo História. Nós já aprendemos no ano passado e voltamos a aprender este ano que os bairros, que a cidade, que o lugar onde nós moramos tem história. Que a história nós conhecemos através dos moradores, das fotos, das histórias que as pessoas contam, através de jornais, através de revistas, de museus, que a gente pode conhecer um pouco mais sobre a história, certo? Então, os bairros têm história. Nós vimos que, e vamos relembrar agora, que os bairros eles fazem parte da organização da cidade. Nós temos aqui, vamos pensar, nós temos uma cidade completa, vamos dizer que nós temos de Paraná. Nessa cidade nós temos as divisões dos bairros, né? Cada parte que compõe a cidade é um bairro. Cada bairro tem um nome, certo? Por exemplo, o nosso bairro aqui é o bairro Santiago, certo? Bairro Santiago. E aí, estes bairros que juntos formam uma cidade, ok? Nestes bairros tem as ruas, nas ruas tem as residências, no bairro tem as quadras, né? Que dividem as ruas que dividem as quadras, né, onde estão as casas, ok? Mas o que a gente quer trazer à nossa lembrança hoje é que os bairros é onde nós residimos, é onde nós fazemos parte. E também que existem tipos diferentes de bairro. Por exemplo, tem o bairro residencial. O que é o bairro residencial? É um bairro que ele é, na sua predominância, na maioria, formado por residências, por casas, né, por moradias. Tem os bairros que são os bairros industriais, que mesmo tendo alguma moradia, mesmo tendo algum comércio, o que predomina nesse bairro são as indústrias, é onde se produz os produtos para serem comercializados. E existem os bairros comerciais, que são os bairros que, da mesma forma, mesmo que eles tenham algumas moradias, mesmo que eles tenham algumas indústrias, mas predominantemente aquelas que mais tem no bairro são os comércios, né? Os lugares onde se comercializa os produtos, onde a venda e a compra de materiais, ok? E isso faz com que os bairros tenham a sua história. Por exemplo, nós já vimos também, lá no conteúdo anterior, onde nós vimos sobre as moradias, que a moradia, às vezes, ela é nova, ela é recente, mas às vezes ela já fez parte da história, ela veio lá de trás. Às vezes, uma construção que serviu como moradia, depois passou a servir como comércio, depois passou a servir como armazém, certo? Então, ela vai mudando a sua função. Algumas moradias, alguns tipos de moradias já existem há muito tempo, ainda existem hoje, outras existiam, não existem mais, e algumas que existem hoje não existiam lá no passado, alguns tipos de moradia. Mas o que a gente precisa sempre lembrar é que, quando se fala em bairro, por exemplo, que cada bairro tem a sua história. Como começou? Como que iniciou? Né? Por exemplo, se a gente olhar aqui a história da nossa escola, que faz parte aqui do bairro Santiago. Qual é a história da nossa escola, né? Eu estava vendo no histórico da escola que diz que aqui as pessoas vinham para trabalhar, começaram a mudar para cá porque tinha aqui a fábrica de madeira, né, de compensado, e aí as crianças não tinham escola, então começou a reunir as crianças e depois ensinar, e aí veio a oficialização disso depois como escola, e aí veio a ser a nossa escola, né? Escola 13 de Maio. Então, assim, tudo
tem história, né? A nossa vida tem história e o bairro também. Então, nessa atividade, a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, sobre a história do bairro. Aí você pode escolher se você vai falar do bairro da nossa escola ou se você vai falar do bairro onde você mora. Você vai ver o que é mais fácil para você. É claro que para alguns o bairro da escola vai ser o mesmo onde você mora, tá? Então vai facilitar aí um pouco mais, ok? Aqui nós temos, olha só, essa foto aqui tá representando um bairro lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Aqui a gente vê essas construções mais antigas e logo lá ao fundo os edifícios mais modernos. Então, numa mesma paisagem, a gente vê aquilo que é mais antigo e aquilo que é mais moderno. Isso é bem interessante. Aí diz aí, reúna-se com os colegas e elabore 3 perguntas que devem ser respondidas após um passeio que vocês farão no bairro. Nós não poderemos fazer esse passeio juntos por causa da pandemia e não tem como a gente observar isso aí enquanto sala, todo mundo junto. Mas vocês podem, junto com a família de vocês, dar uma volta aí pelo bairro e aí vocês vão anotar as principais observações que vocês fazem. Os tipos de casa, se é um bairro mais residencial, se é um bairro mais comercial, se tem todas as necessidades básicas que nós temos, por exemplo, se no nosso bairro tem supermercado, se tem farmácia, se tem posto de gasolina, se tem escola, igreja, tem tudo que a gente precisa basicamente no nosso bairro. Então você vai fazer essa pesquisa, ok? Aí você vai elaborar 3 perguntas. Professora, que pergunta? Não sei, você vai fazer. Por exemplo, você pode perguntar: o seu bairro ou o bairro da escola é um bairro, que tipo de bairro? É residencial, comercial ou industrial? Você vai colocar. Por exemplo, você pode colocar assim: como é as ruas? Como são as ruas no bairro? São todas asfaltadas? São todas já beneficiadas aí com asfalto? Ou ainda tem estrada de ruas de terra? Você vai dizer. Então, enfim, usem a criatividade de vocês para criar as perguntas que vocês quiserem. No mínimo 3, tá? Que vocês vão perguntar e vão responder, ok? Vamos aí para a segunda página. Muito bem. Continuando aqui, então, com a ajuda do professor, pesquise imagens que mostrem como era o bairro há cerca de 20 anos atrás. A gente não vai poder fazer isso junto de novo, mas vocês vão pesquisar. Pode pesquisar com as pessoas que vocês conhecem, pode pesquisar na internet, fotos do bairro, se você estiver falando aqui do bairro Santiago, há 20 anos atrás, que deve aparecer alguma coisa, tá? Esse mural que pede para montar, nós não vamos montar. Então, você vai usar essas fotografias que você pesquisou aí apenas como base aí da sua pesquisa. Então, olha só, na questão D, C, com base no painel, ou seja, com base aí na pesquisa que vocês fizeram, compare as imagens antigas com as que você observou atualmente e elabore um texto que destaque o que mudou e o que permaneceu no bairro. Então, você vai olhar nas fotos ou nos relatos, né, das pessoas que você conhece que moram aqui há mais tempo. Você vai dizer aquilo que mudou no nosso bairro e aquilo que permanece. O que começou há 20 anos atrás e que permanece até hoje, tá? Então pesquisa aí, o que tinha aqui há 20 anos atrás? Será que a nossa escola já existia aqui há 20 anos atrás? Será se o posto de saúde já estava aqui há 20 anos atrás? Eu acredito que sim, mas pesquisem, tá? Hoje nós temos aí a internet, as pessoas mais velhas, né, aqui no bairro, mais antigas, que podem nos ajudar nisso daí, tá? Então vamos criar o hábito de pesquisar. Aluno inteligente é aluno que pesquisa, tá bom?
Você pode ampliar as suas descobertas sobre o bairro em que vive, entrevistando o morador, conversando com a pessoa, tá? Mas isso não precisa ser registrado, tá bom? Bem tranquilo, mas interessante para a gente conhecer um pouco mais do lugar onde nós vivemos, tá bom? Agora vamos lá para uma parte importante da nossa aula de hoje. Muito bem, sei que vocês já sabiam. Essa aqui é uma parte importante que eu vou estar explicando. Como eu coloquei para vocês ontem, os critérios para a gente avaliar, eu tinha até colocado antes para vocês aí em língua portuguesa, que seriam 2 trabalhos. Só que aí eu pensei melhor e as nossas avaliações, o critério que nós vamos utilizar para avaliar em todos os componentes curriculares, ou seja, em todas as disciplinas, que a gente não chama mais de disciplinas, agora são componentes curriculares, conforme a BNCC. Então, o que a gente vai fazer? 5 pontos na média em todos os componentes curriculares você tem cumprindo com as aulas online aqui. As tarefas realizadas, se você fez todas as tarefas, você tem 5 pontos na média garantido, ou seja, quase passou, né? 5 pontos, praticamente aí a média necessária para passar no bimestre. Lembrando que 3º ano já tem reprovação, tá, gente? 2º ano era aprovação automática, então ninguém ficava com menos de 6. 3º ano é diferente, tá? Então, assim, 5 pontos é a média, é a nota para quem fez todas as atividades online. Faltou alguma? Aí a gente vai abatendo, tá bom? 2 pontos são trabalhos. Cada componente curricular eu vou passar um trabalho. Eu já passei de língua portuguesa, eu já passei de ciências, hoje vou passar esse aqui de história, geografia e arte. Vou passar um trabalhinho ainda de matemática para vocês. Lembrando que o nosso bimestre termina no dia 28 desse mês, 28 de abril. Então, não deixa para a última hora, tá bom? Então, vamos lá. Nesse trabalho aqui, vai valer 2 pontos em arte, história e geografia. Olha só que moleza. Se você fizer o trabalho caprichado, ganhou 2 pontos nos 3 componentes curriculares, tá bom? Arte, história e geografia. Então, a tarefa de arte dessa semana, lá de sexta-feira, será essa de hoje, tá bom? Vale 2 pontos. Qual é a tarefa? É o desenho e a pintura em tela. Eu coloquei tela aqui entre aspas, porque eu não vou exigir, é claro, eu não vou exigir de vocês que vocês vão lá na papelaria e comprem uma tela mesmo, porque eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, tá? Se você tiver condições de fazer, de ir lá comprar a tela e fazer, excelente! Mas, como a gente não trabalhou isso em sala, eu não fui explicando, então não é obrigatório ser a tela mesmo de pintura, tá? Mas é tela por quê? Porque essa tela você pode fazer na própria tela, de fato, você pode fazer numa cartolina, você pode fazer em papel cartão, você pode fazer numa outra textura aí que você tiver, digamos que você, por exemplo, querer fazer em EVA, enfim, vai usar a criatividade de vocês, tá? Não pode ser em folha de caderno, viu, gente? Por quê? Porque aí as linhas que tem desenhado ali vai mudar o desenho, vai mudar a paisagem, não vai ficar bonito. Então, assim, não, professora, pode ser no caderno? Não, só se for lá na folha do caderno de desenho. Esse aí pode, mas caderno com pauta feito esse aqui que eu coloquei, não, tá bom? Então, explicada essa parte, você vai você vai desenhar, preste atenção, deixa eu só voltar um pouquinho. Você vai desenhar e vai pintar. Eu estou dando preferência de que você pinte com tinta. Pode ser tinta guache, tinta de tecido. Se você usar um pouco mais de tinta óleo, mas eu acho que não é bem interessante, porque para quem não conhece ainda, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então a tinta óleo, além de ser caro, então não compensa.
mas pode ser tinta de tecido, pode ser tinta, até a tinta guache dá pra fazer, viu, gente? É só comprar uma tinta boa que dá pra fazer, ok? Professora, mas eu levei pra escola o ano passado. Levou. E nós vamos utilizar aquelas quando nós voltarmos pra escola. Porque se todo mundo que levou for lá buscar, vai ter aglomeração de pessoas lá na escola. E isso a gente não quer, tá bom? Então você vai providenciar a sua tinta. Professora, não tem jeito, não tem possibilidade de eu providenciar tinta. Então você vai fazer com lápis de cor e canetinha. Mas, gente, não é aquela pintura de chegar lá, rabiscar tudo lá assim, e pintou pra lá, pintou pra cá, pintou pra lá e mandou a foto pro professor de coisa relaxada, tá? Lembra que vale 2 pontos, mas se não for caprichado, não vou dar os 2 pontos, ok? Então, assim, tem que ser uma coisa caprichada, com a pintura bem feita, bem contornada, uma coisa bacana, ok? Você vai dar um título à obra. Lembra que nós vimos na semana passada lá no livro de geografia, por exemplo, a tela lá de Tarsila do Amaral, O Mamoeiro? A outra que é Na Plantação, de Francisco Severino. Então, assim, cada obra tem um nome. Você vai criar uma obra e vai dar um nome para sua obra. Lembra que o nome ele vai ser baseado naquilo que predomina, no que mais chama atenção na sua obra. A parte principal da sua obra vai ser o que vai te levar a dar o nome para ela, tá bom? Depois, você vai escrever uma legenda falando sobre a obra. Por exemplo, se você olhar a tela lá do Mamoeiro, você vai ver a legenda falando, olha, é uma tela representando uma paisagem. Aí o que eu quero nessa legenda? Você vai colocar se é uma paisagem natural, se é uma paisagem modificada. Você vai dizer se é uma paisagem que representa o campo ou que representa a cidade, tá? Então, nessa legenda eu quero que você coloque essas informações. É uma paisagem natural? É uma paisagem modificada? É uma paisagem do campo? É uma paisagem da cidade? Então, você vai criar, né, uma frasezinha bem bonitinho, organizadinho, colocando lá, tá, os principais elementos dessa sua paisagem, tá bom? Lembra que tem que ser uma paisagem, viu, pessoal? Não é para fazer um desenho, por exemplo, de um carro, como é que eu posso dizer? De um brinquedo, de uma bola, de um copo. Não. Eu quero uma pintura, um desenho, uma pintura de uma paisagem, tá? Pode ser uma paisagem do campo, pode ser uma paisagem urbana, mas se vocês olharem, por exemplo, a paisagem lá, o quadro Na Plantação, da página 14 do livro de geografia, é uma paisagem do campo. Se você olhar a paisagem O Mamoeiro de Tarsila do Amaral, ela já vai representar uma paisagem da cidade, né? De um povoadozinho ali, ok? Então vai ser uma paisagem, pode ser do campo, pode ser da cidade, tá bom? O que eu quero? Que você faça um trabalho e depois manda foto pra mim e joga fora? Não, eu quero que você moldura essa obra de arte. O que é moldurar? É colocar, né, a bordazinha, pode ser criativo aí, usar o EVA, enfim. Mas se puder fazer um trabalho mais bonitinho para ficar exposto aí na sua casa, tá? Então pensa assim, que você está criando uma obra de arte que vai ficar exposta aí na sua casa. Por exemplo, aqui em casa, eu tenho até hoje uma pintura que a minha filha fez lá no pré, quando ela estava no pré 1, né? Que tem lá um zoião, uma caramba assim, mas foi bonito, né? E é legal assim, eu poder, de vez em quando eu passo ali no corredor da minha casa e olho e vejo a pintura que a minha filha fez, e isso é bem legal, tá? Então eu quero que vocês façam esse trabalho e que ele fique aí na paisagem, né, digamos assim, da casa de vocês, que ele faça parte da decoração da casa de vocês, tá? Por isso que tem que ser uma coisa bem caprichada. Depois que você pintou tudo, que ficou bonitinho, pode que secou tudo certinho, se for com tinta, pode passar cola, né, em cima, se não tiver o verniz, pode passar cola e deixar secar, que aí vai ajudar a conservar mais.
tá bom? E aqui por último, pode pesquisar ideias. Pode criar na cabeça? Pode pesquisar? Pode copiar. O que não pode é imprimir e pintar. Aí não, tá? Pode olhar lá e desenhar, olhando e apagando e fazendo. Isso pode. Imprimir e desenhar, isso não pode. E pintar, isso não pode, tá? Tem que ser uma criação sua. Pode ser uma cópia, mas tem que ser criação, tá? Tem que ser você mesmo fazendo ali. E de preferência os pais podem ajudar e tudo, mas é a criança que deve produzir essa obra, tá bom? Então assim, é isso, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Esse trabalho vocês não precisam me entregar hoje, pode ir até o final de semana, mas assim, não deixa passar lá na outra semana, porque senão aí vai ficando passando, tá? Então assim, vão fazendo, eu vou colocar aqui no grupo. Lembrando que aqueles que já me mandaram os trabalhos de ciência, eu vou fazer a junção deles agora e colocar tanto para nós aqui quanto lá na página do Face, tá bom? E por isso que é legal, né? E tem gente que ainda não mandou. Então, quem não mandou ainda o trabalho de ciências, corre e manda para que o seu trabalho faça parte lá do vídeo da junção de todos os trabalhos, tá bom? Beijo para vocês. Se tiverem dúvidas, estou à disposição de vocês, ok? Caprichem, façam trabalhos lindos, porque eu sei que vocês são capazes. Grande abraço, até amanhã.